A briga de Sérgio Moro e Bolsonaro, os dois, tomou proporções muito maiores agora, Porque a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, que é um cachorrinho do Bolsonaro, o Augusto Aras desarquivou uma denúncia contra o Sérgio Moro, que é uma denúncia pesada, é uma denúncia que tem provas e que pode levar à prisão futura do Sérgio Moro e ao plano do Bolsonaro, que é tornar o Sérgio Moro inelegível. O Bolsonaro sabe que 1/3 do eleitorado dele, no mínimo, está com o Sérgio Moro e que o poder de destruição do Sérgio Moro contra o Bolsonaro é muito mais alto do que apenas 1/3. O Sérgio Moro pode levar quase todo o eleitorado do Bolsonaro numa campanha, se a campanha for bem feita. O Bolsonaro, sabendo disso, ele vai para cima do Moro agora com tudo. Agora vamos falar das denúncias do Tacla Duran, que são as denúncias que podem sim levar o Moro à prisão e a provas. Esse é o problema do Sérgio Moro. O Tacla Duran, ele foi apontado pela Lava Jato, quando o Sérgio Moro era juiz, lá em 2016, como o doleiro da Odebrecht. O Tacla Duran foi apontado como o doleiro da Odebrecht. O Tacla Duran teria que pagar uma multa de 15 milhões de reais e ficaria preso um tempinho. Esse era o que aconteceu com o Tacla Duran. Ia pagar 15 milhões de dólares, era a multa do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou mensagem de WhatsApp que um senhor chamado Zuculoto, que ele é padrinho de casamento do Sérgio Moro, mais do que isso, ele é sócio da esposa do Sérgio Moro, da Rosângela. Ela tem uma empresa e o sócio dela é um advogado chamado Marlos Arnes. Guarda esse nome, Marlos Arnes. Esse Zuculoto é sócio do Marlos Arnes em outra empresa de advocacia. Então o padrinho de casamento do Moro chegou para o Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou as mensagens todas e falou, olha, a gente pode fazer um acordo aqui. Em vez de você pagar 15 milhões de dólares de multa, você vai pagar só 5 milhões. Em troca, você vai pagar 5 milhões de dólares para mim. Para o Zuculoto, para o sócio da esposa do Sérgio Moro. Como que você vai pagar? Você vai contratar um advogado chamado Marlos Arnes, lembra do nome, acabei de falar, e você vai pagar para ele em algumas parcelas 5 milhões de dólares. Então, Tacla Duran, em vez de você pagar 15 milhões de multa e ir preso, você não vai preso e você vai gastar apenas 10 milhões. 5 fica para você. Então, em vez de você dar 15, fica 5 para mim, Zuculoto, 5 para a multa, seria 15, e 5 para você. Você ganha 5 milhões de dólares e não vai preso. O Tacla Duran falou, tá. E o Zuculoto falou, esse acordo já foi avalizado pelo DD. Aí tem uma coisa, pesquisaram na época em toda a Lava Jato, procuradores, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, não tem nenhuma pessoa cujas iniciais do nome sejam DD, exceto Deltan Dallagnol, que era o chefe dos procuradores, o chefe da força-tarefa da Lava Jato. Olha só, o Tacla Duran pagou, e ele tem o comprovante, e o banco prova que o comprovante é real, falou, essa transferência existiu. O Tacla Duran pagou 620 mil dólares para o Marlos Arnes, foi a primeira parcela. Só que o Tacla Duran tem uma coisa diferente dele para outros delatores da Lava Jato. Ele é espanhol, ele não é brasileiro, ele tem cidadania espanhola. Então ele pagou e ele fugiu para a Espanha. Quando ele fugiu para a Espanha, ele mostrou as mensagens e falou, ó, o sócio do sócio da esposa do juiz está aqui pedindo para eu pagar uma propina para que eu não seja preso e para que eu economize dinheiro da multa que o juiz Sérgio Moro estipulou. O Sérgio Moro estipulou a multa de 15 milhões. Aí vem o padrinho de casamento do Moro e fala, você me dá 5 milhões e eu diminuo a sua multa e você não vai preso. E o Tacla Duran falou, eu sou inocente e eu não vou pagar nada. Já paguei uma parcela, fugi, eu não vou pagar nada. Só que acontece que o Tacla Duran, ele entrou em outros órgãos internacionais. Enquanto isso, o Sérgio Moro decretou a prisão do Tacla Duran e colocou a Interpol, que é a polícia internacional, a polícia do mundo inteiro, atrás do Tacla Duran. O Tacla Duran mostrou as provas e a Interpol retirou o Tacla Duran da lista de procurados. Aí ele não é mais procurado, ele pode andar livremente, porque a Interpol acreditou nas provas dele, falou, realmente tem aqui sérios indícios de que você foi acusado sem provas e de que você foi acusado só para que te extorquissem, tirassem propina de você. E o Tacla Duran está livre, leve e solto lá na Espanha, mas ele não pode voltar para o Brasil porque tem a ordem de prisão expedida pelo Sérgio Moro contra ele. Olha só, a esquerda tentou fazer com que o depoimento do Tacla Duran virasse prova, com que ele fizesse uma delação contra o Moro, só que o juiz era o Moro, e o Moro jamais aceitaria. O Sérgio Moro desconsiderou qualquer depoimento do Tacla Duran e não aceitou que o Tacla Duran fosse testemunha de nenhum processo. O Tacla Duran até chegou a falar por videoconferência na Câmara dos Deputados e a denúncia que ele fez contra o Sérgio Moro em 2018, quando o Brasil inteiro estava aquele bolsonarismo, Bolsonaro, o antipetismo estava nas alturas,
A Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, ela arquivou a denúncia do Tacla Duran e ficou por isso mesmo. O que acontece é o seguinte, o Marlos Arnes, que é quem recebeu esses 620 mil dólares do Tacla Duran, e é tudo provado, o Marlos Arnes ele é apontado como o advogado-chave da Lava Jato. Por quê? Quem queria fazer uma delação premiada tinha que trocar de advogado e contratá-lo como advogado. Vários delatores, eu não estou falando de um nem dois, eu estou falando de dezenas de delatores. Para o cara não ir preso, ele tinha que delatar. Para ele delatar, ele tinha que escolher um advogado, que era o Marlos Arnes, que não te parece uma coisa muito estranha, o cara é sócio da esposa do juiz e ele tá ganhando milhões. E aí o sócio dele, que é padrinho do juiz, fica pedindo propina. É muito, mas é muito estranho. A gente começa a lembrar das coisas da Lava Jato. Eu vou dar um exemplo. Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht foi condenado, se eu não me engano, a 79 ou 81 anos de prisão. O Marcelo Odebrecht ficou menos de 2 anos preso. Depois o Marcelo Odebrecht ficou em prisão domiciliar 1 ano e meio, se eu não me engano, uma coisa assim, 1 ano e meio, 2 anos, e depois livre, leve e solto. Outra coisa, a Lava Jato fez vistas grossas a vários bens que o Marcelo Odebrecht tinha que poderiam ter sido apreendidos e não foram apreendidos. A Lava Jato devolveu muito dinheiro para o Marcelo Odebrecht e perdoou o Sérgio Moro. E aí, quando eu digo a Lava Jato, é Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Eles perdoaram 99,7% da multa da Odebrecht. A Odebrecht foi multada em 15 bilhões de reais. Para os delatores da Lava Jato, o crime sempre valeu a pena. A coisa tá feia para o Sérgio Moro. É por isso que o Sérgio Moro ele sentiu a pancada hoje. Porque se isso for para frente, tem muitas provas contra ele. E o bolsonarismo pode usar isso para derrubar o Sérgio Moro. É isso que está acontecendo. E agora o Moro, finalmente, ele sabe o que é lawfare. Tudo que ele e o Deltan Dallagnol fizeram contra o Lula, estão fazendo contra ele. A diferença é que há muitas provas contra o Sérgio Moro. Contra o Lula, a própria Vaza Jato mostrou as conversas do Moro e do Dallagnol, eles não tinham prova nenhuma. Bolsonaro está torcendo os protestos do próximo domingo serem violentos. E serão porque eles vão infiltrar neonazistas nos protestos do domingo para a polícia ter a desculpa de descer o cacete em todo mundo e o Bolsonaro ter talvez a desculpa de colocar o exército na rua ou de falar que estão tentando um golpe contra ele. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou!